E o Vini tem agora que falar do rodízio, porque o rodízio voltou também, esse é um outro desencontro, né, Vini? Já não é mais o rodízio par ímpar, agora volta o rodízio como era antes, é mais uma confusão na nossa cabeça. Pois é, Edgar, foi uma segunda tentativa, uma segunda estratégia da Prefeitura de São Paulo de aumentar a taxa de isolamento social, mas não deu certo. Você se lembra que a primeira foi aquela de tentar bloquear ruas e avenidas, mas aquilo causou um grande congestionamento, inclusive bloqueou a passagem de ambulâncias. A Prefeitura recuou. Agora o rodízio mais ampliado, né, com veículos com placa final par só podendo circular em dias pares, e veículos com placa final ímpar, podendo circular só em dias ímpares, isso 24 horas por dia, e também aos finais de semana. Também não deu certo, porque já era meio que previsto, né, Edgar, que isso empurraria as pessoas para o transporte público, gerou também diversas aglomerações e não aumentou a taxa de isolamento, ao contrário, diminuiu, né, passou de 46% para 48%. Então, agora volta o rodízio tradicional, que é aquele de segunda a sexta, apenas nos horários de pico, revezando números finais de placa por dia. Por exemplo, hoje, segunda-feira, só não podem rodar aqueles que têm placa final 1 e 2. E há uma tentativa agora de tentar antecipar os feriados municipais, como Corpus Christi e Dia da Consciência Negra, que seriam respectivamente em junho e em novembro, mas ainda é um projeto de lei que já foi enviado, mas precisa ser aprovado pela Câmara Municipal, que pode analisar hoje essa questão. E no caso dessa discussão que vocês estão tendo sobre o lockdown, Edgar, em São Paulo, cidade, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque teria que ter aí uma decisão de âmbito de governo de estado, porque como São Paulo integra região metropolitana, 25 milhões de habitantes, não teria o controle, por exemplo, sobre os trens e sobre o metrô. Então, é uma questão que tem que ser discutida com o governo federal. Agora, só para dar a minha pitadinha aí no assunto, na discussão de vocês, eu acho que as consequências, as mortes e as consequências econômicas também, não tem a ver com as medidas de contenção do vírus, como o isolamento e como o lockdown. Tem a ver em si com a própria pandemia. Né? A pandemia tem causado tudo isso. Né? E não é possível que o Imperial College esteja equivocado, que a OMS esteja equivocada, que todos os estudos estejam equivocados, todos os epidemiologistas, toda a classe médica esteja equivocada. E respondendo à reflexão do Pondé, que eu acho válida até essa reflexão sobre a questão das comunidades, das favelas, isso quem tem que amparar essa parcela da população é justamente o governo federal, que desde o início não criou uma campanha decente de nível federal. O governo está alijado dos seus poderes, Vini. Esses R$600 foi completamente podado. Pelo legislativo, o governo federal queria dar R$200 para essas pessoas ficarem em casa. Se não fosse a Câmara dos Deputados, não seria revertido nesses R$600, e nunca criou uma questão aí para tranquilizar essas pessoas, como foi feita em outros países. A questão para tranquilizar... Um pouco dessa vamos lá. Só uma nota final. A questão para tranquilizar os países e as pessoas, Vini, seria exatamente a premissa de alguma forma, articular a possibilidade de trabalho com a possibilidade de distanciamento social, usando álcool gel, usando luvas, usando a proibição de aglomerações, controlando o afluxo de lojas, permitindo as pessoas, com cálculo de risco, poderem trabalhar, ainda que o Bolsonaro não fale de maneira tão expressa, isso é isso que ele quer dizer. Agora, eu fico muito triste, exatamente, quando você diz assim, todos os médicos, todos os epidemiologistas, não. Sabe o que vai sair chamuscada depois dessa crise? Infelizmente, injustamente, é a ciência. Calma, é a ciência que é confundida com o método científico, com o braço ideológico da ciência, porque dizer essa preconização absoluta do isolacionismo como método infalível para todas as regiões foi preconizado exatamente por essas projeções equivocadíssimas do Imperial College. Tem que debitar isso sim na conta do Imperial College e dos erros da própria OMS, que, por exemplo, não falou do uso de máscaras. Ou seja, a gente está falando, a ciência, meu caro, é percebida, a verdade científica, chega-se a ela por um conjunto de hipóteses testadas. O vírus chegou muito cedo.
E a gente não tem uma verdade absoluta científica sobre o combate a ele. O próprio Edgar, dando um exemplo aqui, falando do método Argentina, tem gente que diz que o vírus sequer chegou de maneira incisiva na Argentina ou na Nova Zelândia, como ele não chegou, provavelmente, no sul do país, no Mato Grosso, em Minas Gerais, em que os números são absolutamente controlados, não necessariamente por um controle sistemático de isolacionismo. Então, é muito triste que as pessoas confundam ciência como uma hipótese científica. O custo do isolacionismo proposto pelo Imperial College foi um braço, uma opinião de uma possibilidade científica. Não foi o braço de uma ciência, e há muitos epidemiologistas, há muitos cientistas, inclusive o Prêmio Nobel de Química disse que o isolacionismo proposto pelo Imperial College foi um equívoco fatal e trágico, que vai levar a milhões de mortes, muito mais mortes que os causados pelo Covid-19. Eu volto a reiterar, o problema foi o vício religioso e fanático do isolacionismo feito sem cálculo. O Covid vai ser coadjuvante nessa história. Isso é o que aconteceu na Espanha e na Itália. Peraí, eu preciso fechar. Não há prova cabal da isolacionamento. A culpa é dos globalistas, meus amigos. A culpa é da OMS, sim, senhor. Eu não tô sendo irônico. Carvalho baixou. Vão morrer milhões de pessoas de pobreza, seu Edgar. Eu não aceito sua ironia. Não aceito sua ironia. Vamos lá. Vão morrer milhões de pessoas. Não é culpa de globalista, sim. E a OMS e o Imperial College tem culpa, sim, senhor. Eles fizeram previsões erradas, fizeram cálculos errados. Não são exatamente cientistas, são hipóteses de ciência. Ciência é feita de muito estudo que não deu tempo para fazer. O vício maldito dessa epidemia é esse vício de isolacionismo, de fechar portas, de prender pessoas na rua, não deixarem pobres trabalhar, como eu e você estamos trabalhando aqui, com as devidas medidas profiláticas. Estão trancando as pessoas nas ruas, exatamente por culpa da OMS e do Imperial College. Impossível, né? O programa é feito por várias pessoas, né? Mas só um quer falar. A gente volta amanhã.